Bom dia a todos. Devido ao nosso recesso de final de ano, hoje estaremos reprisando uma palestra recebida na sexta-feira, no dia 29 de julho de 2022. O tema é a fé e a caridade, e quem vai nos trazer é a nossa querida companheira Nilsa Silva. Que possamos ter uma manhã de muitas reflexões e que Jesus esteja conosco. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João. Segunda Epístola de João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que possamos agir de acordo a merecer a tua misericórdia e o teu amparo. Que possamos hoje, aqui, beber de tua fonte divina, e que a nossa sede de amor e refrigério possam ser saciadas.
amigos espirituais que se encontram em trabalho aqui conosco, nos ajudem a compreender as palavras que hoje serão ditas e que os trabalhos a serem realizados hoje possam transcorrer na mais perfeita harmonia e que possam ser concluídos de acordo com o planejado. Obrigado, Pai, por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá a todos, irmãos da Casa de Miguel, companheiros, amigos, irmãos internautas. Com prazer estou aqui hoje para refletirmos um pouco sobre o tema a fé e a caridade. Este assunto está lá nas Instruções dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 13. É uma mensagem trazida pelo Espírito Protetor e nós vamos fazer um trabalho aqui de reflexão em cima desta mensagem tão importante que esse Espírito nos trouxe. Porém, antes, vamos entender bem o que significa fé e caridade. Então, vamos ver, segundo o dicionário, fé, o que significa? O vocábulo fé tem várias acepções, quer dizer, a gente pode empregá-lo em com diversos significados, com diversos sentidos. No sentido comum, significa a confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que de si duvidam. Então, quer dizer, quando uma pessoa tem confiança em si mesma, ela tem fé em si. Muitas vezes em situações, em questões que pareceria impossível de se fazer, mas é muito comum ouvirmos dizer assim: tenha fé em você, tenha fé no seu potencial. Ou a própria pessoa diz: eu tenho fé em mim. Então, é este sentido comum que se usa de fé. Mas também dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que se recebe a adjetivação específica: a fé cristã, a fé judaica, a fé católica e por aí vai. Então, o que são dogmas? São os princípios, são os fundamentos daquela religião. Quando a pessoa tem uma fé nesses dogmas, é a fé nesse sentido dessa crença que se fala. Agora, neste sentido, tem a fé cega, onde muitos segmentos religiosos pregam que, se aquele princípio é de determinada religião, os adeptos têm que acreditar. É uma crença que não tem questionamento. Nós aqui no Espiritismo somos orientados pela espiritualidade. Kardec sempre colocou isso nos seus trabalhos,
que nós temos que ter a fé raciocinada, não a fé cega. Porque a fé cega pode nos levar ao fanatismo. A fé raciocinada não. A fé raciocinada, ela é apoiada numa lógica. Então, se eu creio, é porque foi observado, foi analisado, foi criteriosamente verificado. É muito comum nós dizermos, quando alguém recebe uma mensagem, né, uma mensagem mediúnica, que o médium não pode dizer, veio de um espírito, então eu tenho fé que é verdadeira. Não. Ele tem que analisar a lógica daquela mensagem. Nem nós, quando recebemos de alguém, olha aqui essa mensagem que veio, vamos analisar aquela mensagem. Por isso que na doutrina espírita somos sempre convidados a estudar, para nós entendermos. E aí, quando nós compreendemos, quando nós vemos a lógica, aí nós dizemos que temos fé, porque é uma fé raciocinada. E o outro vocábulo que nós vamos aqui ver é caridade. No dicionário, caridade é disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. E a caridade, nós sabemos que há 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Qual das duas devemos fazer? Que tipo de caridade nós devemos ter para com o próximo e para com nós mesmos? As duas, tanto a material quanto a moral. Sendo que já foi estudado que a caridade moral ela é mais difícil, porque ela precisa de doação. A caridade material ela é mais fácil, ela é mais simples. É dar objetos materiais. E ela é desnecessária? Não, ela é muito necessária. Mas temos que, muito mais do que a caridade material, também atuarmos com a caridade moral, que é através da caridade moral que nós vamos nos elevar espiritualmente e ajudar ao próximo a também que ele se eleve. Então, vamos passar agora a ler e refletir na mensagem do Evangelho que o Espírito Protetor nos trouxe, lá no século XIX, e que até hoje ela é tão importante para todos nós. A fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida
com coragem e perseverança. Então, como o irmão nos diz, a fé é que nos leva à caridade. E daí nós podemos fazer a seguinte reflexão: a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham um homem para o bem, e, como tal, é a base de regeneração. Quem nos diz isso é Emmanuel. Então, vejamos bem, a fé desperta todos os instintos nobres, os instintos elevados, os instintos virtuosos, que vão nos encaminhar para o bem. E se nós nos encaminhamos para o bem, nós estamos com a base para a regeneração. Logo, nós deduzimos que a fé nos conduz à caridade, porque para sermos caridosos, nós temos que ter esses instintos nobres. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, pegando um pequeno trecho, ele nos diz assim: a crença é o primeiro passo, a fé virá em seguida. Porque muitas pessoas confundem fé com crença. Não. A crença é o primeiro passo para que nós tenhamos fé. Primeiro eu devo acreditar. Como já dissemos antes, analisar. Ver se aquilo ali tem uma lógica. Ver se eu posso firmemente confiar. E aí a fé virá em seguida. Mas vai ser uma fé forte, uma fé firme, uma fé inabalável. E é isso que nós estamos trabalhando para que tenhamos essa fé inabalável. Não essa fé duvidosa. Não essa fé que está ao tempo todo dizendo que tem fé e se questionando. Não. Vamos verificar se aquilo ali é verdadeiro, até o que ponto eu posso confiar, para que a gente possa ter uma fé inabalável. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E olha o que os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E é um passo a passo que nós temos aí, se nós observarmos bem. Então, eles dizem: benevolência para com todos. O que é isto? É nós termos a boa vontade para com os irmãos, sem impor condições. Ter a boa vontade. Ser benevolente para com todos. Observemos bem, eles não disseram benevolência para com alguns, benevolência para os seus amigos, benevolência para os seus familiares. Não, eles disseram benevolência para com todos, isto é, boa vontade para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. O que é ser indulgente?
é não ficar olhando para as imperfeições dos outros, para olhar e criticar, mas aquela crítica no sentido destrutivo, aquela crítica negativa, aquela crítica que queira desmerecer o próximo. Temos que ser indulgentes. Ser indulgente não é conivente, ser conivente com as falhas, com as imperfeições do semelhante. Se o outro falhou, se o outro cometeu uma falta, e essa falta está visível, nós devemos compreender que aquele irmão ainda está num grau de desconhecer a lei do Pai, porque nós também cometemos as faltas, nós também queremos a indulgência para conosco. Então, da mesma forma que queremos que sejam indulgentes conosco, sejamos indulgentes para com os nossos irmãos. E a espiritualidade até nos diz que nós deveríamos ser muito mais severos conosco do que com os irmãos. E perdão das ofensas. Vamos perdoar. Vamos fazer esse exercício, porque para a gente conseguir perdoar, nós temos que fazer esse exercício. Por isso que eu falei que é um passo a passo. Primeiro, vamos exercitar a benevolência. Quando nós já tivermos conseguindo ser benevolentes, será mais simples sermos indulgentes. Quando já tivermos conseguindo ser indulgentes, nós, com mais tranquilidade, conseguiremos perdoar as ofensas, porque perdoar não é esquecer. Ora, se alguém nos ofendeu, se alguém nos machucou, logicamente aquilo fica marcado, mas tem um outro significado. Nós não guardamos dentro de nós aqueles sentimentos que nos intoxicam, nem vamos desejar o mal daquele irmão que nos ofendeu. Nós vamos fazer prece por eles. Não, Jesus, quando ele entendia a caridade desta forma, ele não quis dizer que nós deveríamos nos tornar amigos daqueles que nos ofenderam, mas não termos esse sentimento de vingança, não guardarmos estes sentimentos que só nos atrapalham a caminhada. E continuando a leitura da mensagem, o nosso irmão nos diz assim: sim, meus filhos, é inútil que o homem desejoso de prazeres queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Vamos dar uma paradinha aqui neste parágrafo. O Espírito Protetor nos diz que que Deus nos criou para que nós sejamos felizes na eternidade.
Isto quer dizer, o que a gente pode entender daí? Que esta felicidade nós vamos construindo aos poucos, à medida que nós vamos nos elevando moralmente, à medida que espiritualmente nós vamos evoluindo. E aí nós estamos caminhando para esta felicidade. Mas muitos de nós nos enganamos achando que a felicidade plena será conseguida aqui e agora numa existência. Não, isto é construído aos poucos. Agora, no momento, nesta existência, nós teremos o que é felicidade para nós? Através de momentos de felicidade que nós temos. E a pergunta que eu mesma fiz antes, o que é felicidade para nós? Para nós, felicidade é ter a alegria do dever cumprido. Se eu analiso que eu sou cumpridora dos meus deveres, se eu interrogo a minha consciência, eu cumpri os meus deveres, e eu vejo que sim, isto é uma felicidade. Porém, volto a dizer, a felicidade plena são os espíritos superiores. Mas nós aqui, para esta nossa caminhada, essa caminhada evolutiva, nós devemos observar as 3 faculdades indispensáveis ao ser. As 3 faculdades que nos são indispensáveis. A primeira é o pensar. Nós, que já atingimos a fase humana, nós pensamos, nós temos o pensamento contínuo. Diferente quando o princípio inteligente estava estagiando nos outros reinos, só quando ele chegou no reino animal, ele começou a ter rudimentos de inteligência. O animal não tem um pensamento contínuo, ele tem rudimentos de inteligência. O humano não, o ser humano não, ele tem o pensamento contínuo. E se eu disciplino meu pensamento, se eu penso no bem, se eu mantenho o meu pensamento no padrão elevado, eu consigo construir um trabalho muito bom nesta transformação que precisamos ter, que é a transformação moral. Então, pensar é uma faculdade importantíssima no ser. A outra faculdade é a percepção, que é o sentir. Nós, os seres encarnados, temos os 5 sentidos. Mas o sentir, o do tato, foi o primeiro sentido que os primeiros habitantes da Terra, aquelas células lá primitivas, que no início se moviam nas águas, e segundo Emmanuel, esses seres rudimentares somente se revelam neles, né? Somente se revelam, Emmanuel diz isto lá no livro A Caminho da Luz, o sentido do tato. E esse sentido do tato deu origem a todos os outros sentidos. E daí
nós temos a capacidade de ter, nós encarnados, voltando a dizer, ter a capacidade da percepção. Nós temos o sentir. Através dessa percepção, podemos desenvolver esses nossos sentimentos que temos guardado aqui dentro de nós. Trabalhar para transformar os sentimentos inferiores em sentimentos elevados. Se eu tenho a faculdade de pensar, se eu já tenho a percepção, a outra faculdade indispensável é a vontade, que é através da vontade que eu vou agir. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a vontade é a maior potência da alma, porque é através da vontade que nós agimos, atuamos, fazemos tudo aquilo de bom ou de mal. Aí depende do espírito. Não vamos também confundir vontade com desejo ou vontade com querer. Nós podemos desejar uma coisa, mas o desejo, ele não é forte feito uma vontade. A vontade é forte. Todo desejo é uma vontade, é certo. Mas nem toda vontade é um desejo. Vamos dar aqui um exemplo. Eu posso, vamos supor que eu goste muito de comer comida, frituras, mas como eu tenho problema de colesterol, isso é hipoteticamente que eu estou falando, não é? É uma suposição. Tenho problema de colesterol, não posso estar comendo gorduras. Então, eu posso ter o desejo de comer um bife temperado com bacon. Eu posso ter o desejo. Mas se eu sou já uma pessoa disciplinada, a minha vontade de me preservar, de me cuidar, vai ser maior do que aquele desejo. E aí eu não vou comer. Se eu ainda não sou uma pessoa disciplinada, a minha vontade vai sucumbir àquele desejo. Então, essas faculdades do pensar, da percepção e do agir, elas podem nos levar, elas podem não, são elas que nos levam nesta caminhada evolutiva. Então, vamos entender bem que a vida terrestre deve servir unicamente para nosso aperfeiçoamento moral. Foi para isso que nós reencarnamos, para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós já não estudamos, sempre falamos na justiça da reencarnação. Por que nós reencarnamos? A reencarnação é um castigo? Não! A reencarnação é oportunidade de aperfeiçoamento moral. A cada reencarnação, ou melhor, a cada encarnação, o espírito vai se aperfeiçoando moralmente. É certo que tem espíritos que às vezes
perdem uma encarnação no sentido de ficarem estacionados, mas regredir jamais. Então vamos entender que a vida na Terra é para o nosso aperfeiçoamento moral. E lembrando que a lei maior é amar o próximo como a si mesmo. Se eu vou me aperfeiçoando, se nós vamos nos aperfeiçoando, este amor ao próximo cada vez será mais fortalecido, será mais forte, será mais vivenciado. Então, terminando de ler o parágrafo. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Então, vamos refletir um pouco no finalzinho deste parágrafo. Então, sem considerarmos as vicissitudes da vida, quer dizer, os acasos da vida, as nossas tendências, aqueles nossos gostos tão diversos uns dos outros, o irmão nos diz, é pela caridade que nós também conseguiremos o aperfeiçoamento moral. É natural, quer o homem busque ser feliz, isso é supernatural, procurando vencer as vicissitudes da vida. Ele só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com a do seu semelhante. Então, devemos procurar vencer esses acasos que mudam o nosso curso da vida, quando nós temos que caminhar pelo caminho reto, sem cair nos desvios. Às vezes caímos sim, mas vamos procurar retomar novamente a estrada reta. E uma das formas que nós temos para conseguirmos essa retomada e termos uma felicidade, como ele diz aqui, a felicidade que nós buscamos é nos preocuparmos com o nosso semelhante. E nos dias atuais, quantas oportunidades nós estamos tendo de termos esta preocupação com o nosso semelhante. Isso deveria ocorrer sempre. E estamos num momento em que esta oportunidade de que nós façamos este exercício de caridade, seja ela material, seja ela moral, é muito importante. Quantos irmãos estão com necessidades de comida, de roupa, de um cobertor, de material escolar, de um celular para estudar, porque atualmente está sendo um material didático. Podemos fazer, pelo menos auxiliar nesta caridade material. E muito podemos fazer pela caridade moral. Ouvir o outro. Quantas pessoas estão com necessidade de falar, de esgotar,
tirar tudo aquilo que está dentro de si, que está machucando. E às vezes só precisa de um ouvido, alguém que permita, que empreste o ouvido para que ele fale. Então, esta caridade moral nós podemos fazer. A gente só precisa dispor de um pouquinho de boa vontade. Olhar para o outro e dar um sorriso, ou um sorriso acalenta. Olhar para o outro e acariciar com o olhar. Nós estamos aprendendo a acariciar com o olhar. Isso tudo é caridade. E isto tudo demonstra essa preocupação que nós estamos tendo com o nosso semelhante. Que, como eu falei, é algo que não deveria ser só de agora. Deveria já vir de há muito tempo. Mas agora nós estamos tendo esta grande oportunidade. Vamos aproveitá-la. Vamos ver agora o trecho do último parágrafo da mensagem. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais, a história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, na vossa sociedade, não é preciso o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Vamos parar neste ponto aqui. Sim, percebemos que trabalhando no bem, pensando no bem, agindo no bem, nós estaremos caminhando para esta felicidade que nós tanto procuramos. No passado, para ser cristão, ele tinha que ter uma força, uma coragem moral muito séria, muito forte. E os cristãos, eles foram mártires, sofreram, passaram por sacrifícios e iam serenamente. Nós vemos no livro Paulo e Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, foi apedrejado e naquele momento, daquele suplício, ele manteve-se sereno. Tomamos conhecimento dos cristãos primitivos que eram levados para a arena para serem devorados pelas feras. E muitos iam cantando, que desta forma acerenavam os seus corações. Pedro, que foi crucificado, e ele achou que não seria digno ser crucificado da mesma forma que foi o nosso Mestre Jesus, e pediu que fosse feito o seu sacrifício de cabeça para baixo, com os pés voltados para o céu. Isto tudo era no passado. Hoje, para ser cristão, nós não precisamos passar por estes sacrifícios. O sacrifício que
a nossa consciência nos impõe. E é importante sabermos disso. Quem impõe é a nossa consciência. É o sacrifício do egoísmo e do orgulho. O egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. O egoísmo, já nos dizem os espíritos, o egoísmo é a origem de todos os males. Então é ele, o egoísmo, é ele, o orgulho, que devemos sacrificar. E se pensarmos que sacrificar, a palavra sacrifício quer dizer tornar uma coisa santa, então, quando eu penso que eu preciso sacrificar essas minhas imperfeições, é que eu vou transformar essas imperfeições em trabalhar para elas serem transformadas em virtudes. Nós, a cada encarnação, que nós temos uma personalidade a cada encarnação, nós vamos forjando o nosso caráter para nós sermos um homem de bem. Posso ainda não ser um homem de bem, mas já posso viver no bem. Porque quando nós olhamos, tanto no Livro dos Espíritos, que tem lá sobre o homem de bem, a perfeição moral, como no Evangelho segundo o Espiritismo, que também fala dos caracteres do homem de bem, nós vemos que nós ainda não temos todos aqueles caracteres. Nós ainda não somos um homem de bem, mas nós já podemos viver no bem. Como podemos viver no bem? Lembram das faculdades? Pensar, sentir, agir. Eu posso pensar no bem através do meu pensamento elevado, pensar em coisas edificantes. Eu posso sentir através dos sentimentos elevados e, com isso, eu agir no bem. Não preciso mais dos sacrifícios que existiam na antiguidade. O sacrifício pedido hoje é o sacrifício dessas imperfeições morais que, através da transformação, eu vou caminhando, eu vou subindo um degrau a cada encarnação para conquistar essa perfeição que o Pai nos criou para que um dia a atingíssemos. Aquela perfeição própria à natureza humana. E, terminando a mensagem, ele nos diz: se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, como preceito da doutrina espírita, temos: fora da caridade não há salvação. Caridade, caridade em todos os sentidos. A caridade de ouvir, de acolher o próximo, de consolar o próximo. A caridade de orientar, de esclarecer. A caridade
de não julgar, a caridade de estender a mão ao necessitado, a caridade, na medida das nossas possibilidades, de curar as feridas, feridas do corpo, feridas da alma. Enfim, façamos a caridade de todas as formas que nós pudermos. E assim, após esses momentos de reflexão, através da mensagem desse Espírito tão amigo, esse Espírito protetor que nos trouxe, nós vimos que realmente a fé e a caridade, a fé impulsiona a caridade, e a caridade é a salvação. A caridade nos eleva moralmente. Através da caridade, estaremos mais próximos do nosso irmão. Através da caridade, estaremos cumprindo a vontade do Pai. Sejamos caridosos. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Após esses momentos, onde tivemos a oportunidade de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor pelo próximo, por nós mesmos, por todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada, Senhor. Que esta sintonia, esta abençoada sintonia, permaneça. Ajude-nos, Senhor, que consigamos fortalecer esta sintonia que mantivemos aqui com todos esses abnegados trabalhadores desta casa de amor e de bondade. Envolva, Senhor, de paz, de bênçãos a todos os irmãos dos dois planos da vida que aqui estão para receber o consolo, o esclarecimento, a orientação e o acolhimento de que vieram buscar através desta reunião que ora terminamos, Senhor. Mas que tudo aqui que nos foi trazido consigamos levar conosco, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações, transformando em uma vivência nos nossos trabalhos junto a Ti, Senhor. Muito obrigada e rogando que fique conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei.
A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei.